sentar aqui para esse bate-papo, falar sobre um tema tão relevante que é a acessibilidade. Mas a gente sempre começa aqui um pouco com a história, né? Qual que é a tua formação e depois, obviamente, por que você foi para essa área aí de acessibilidade? Minha formação não tem nada a ver com a parte de acessibilidade. Sou formado em publicidade. Isso acontece. Sempre trabalhei com propaganda, né? Tanto na área de direção de arte como de planejamento. Sempre trabalhei em agência. Depois de um tempo, saí das agências, fiz freela em várias agências de Porto e acabei mudando para... Botei uma agência, na verdade, com uma consultoria de marketing. Então, atendi algumas outras empresas com uma agência própria também. Mas depois de um tempo eu quis mudar um pouco de ramo. E antes de começar com acessibilidade, com a Mover, eu fui fazer uma coisa que também não tinha nada a ver com propaganda, que era fabricar móveis. Trabalhei com fabricação de móveis. Então a gente fazia móveis. Tal, um hobby que transformou Exato, em profissão. Um hobby que virou profissão. Aquela parte toda mexer com madeira, fazer esse tipo de coisa. Então eu comecei a trabalhar junto com um primo na época e eu comecei a fazer esse trabalho. Né? Ao mesmo tempo, nesse período, tem um amigo, que hoje é meu sócio, que a Mover começou, na verdade, com um projeto dele, porque ele trabalhava na metalúrgica da família. E eles precisavam de um produto novo para lançar no mercado. Ele estava pesquisando alguma coisa assim para criar um produto para eles. E ele viu numa matéria do Fantástico que nenhuma cadeira de rodas no Brasil, até no momento, isso 2015, a Mover tem 5 anos, 2014 na verdade, era homologada pelo Inmetro. Nenhuma passava nos testes. E daí ele viu que aquilo era uma oportunidade interessante, né? Montou um projeto junto com o pessoal do Instituto Federal. Eles conseguiram passar no edital do FINEP e conseguiram passar no edital, e daí do edital começaram a fazer o projeto dessa cadeira. Que, por sinal, final do ano passado, ou começo desse ano, não sei, conseguiu um projeto de patente, conseguiu registrar a patente da cadeira de rodas. O FINEP, só para lembrar, é um financiamento de pesquisas, né? Isso. Pesquisa. Tá. Então foi todo esse processo e tal. E nesse processo dele, eu fazendo os móveis, ele trabalhando na metalúrgica, e nesse projeto da cadeira a gente começou a conversar. E como todas as ideias, as boas e as ruins acontecem nos churrascos, né? Então ali a gente estava conversando e tal. E disse, cara, mas isso é interessante. Eu comecei a pensar, tá, mas a cadeira vai ser bacana, vai ser uma cadeira diferenciada. Vai ajudar as pessoas, mas eu fiquei pensando no que eu fazia, na verdade, também, né? Tipo, uma cozinha, como é que pode ser uma cozinha acessível? Porque um mobiliário para uma pessoa em cadeira de rodas é um pouco diferente, né? Ela tem que ter uns critérios que tu precisa usar. Então, a partir daí, a gente começou a conversar. E daí, a partir disso, a gente começou a conversar, pesquisar mercado e ver que tinha mercado para um móvel acessível, mobiliário acessível também. Só que daí a gente viu que era maior ainda o mercado. E começou a pensar num negócio meio diferente. Olha, acessibilidade não é só um nicho. Ela estava deixando de ser nicho na época e estava começando a se tornar um mercado. Então aí a gente começou a desenvolver o projeto todo da Mover. E daí que começou essa ideia de pensar em alguma coisa voltada para a acessibilidade. Né? Tá, perfeito. É porque, assim, o tema, ele é amplo, né? Bastante. E acho que até é importante você falar e ressaltar que quando se fala em acessibilidade, muitas vezes as pessoas elas têm uma visão um pouco restrita, né? Exato. Talvez a pessoa que tem alguma deficiência motora, uma deficiência visual, mas eu acredito que é muito mais do que isso. É muito mais. A gente vai pensar em acessibilidade. O que é acessibilidade, né? A gente ter total acesso a tanto serviço arquitetônico quanto a comunicação, a informação, para todo mundo, de maneira segura. Então, assim, acessibilidade não é só para pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar esse conceito disso. Acessibilidade é para idoso, acessibilidade também é muito para pessoa obesa, para criança acessibilidade precisa, para quem tem mobilidade reduzida temporária, por exemplo. Pô, a pessoa está jogando futebol, como acontece normalmente, o cara tem um problema no joelho, tem que fazer uma cirurgia, ficou 2, 3 meses usando gesso, usando alguma muleta, alguma coisa. Então, isso é um problema que a gente precisa tirar da ideia, assim, que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência. A acessibilidade é para todo mundo. E ninguém está livre de precisar dela. Só que, assim, para a maioria das pessoas, a acessibilidade, ela facilita. Ela ajuda muito. Então, se a rampa tiver
na inclinação correta, ela vai ser muito melhor que uma escada para todo mundo. Se ela não estiver na inclinação correta, por exemplo, não vai ser. Então, assim, a gente tem que pensar que a acessibilidade também é para gente. E falando em idoso, todo mundo tem intenção de envelhecer, pelo menos se espera isso, né? Então, a gente já tem que pensar nisso também, que hoje, assim, o que é acessível hoje no meu dia a dia, né? No ambiente que eu faço, na minha casa, no meu trajeto, isso tem acessibilidade ou não? Então, acessibilidade é para todo mundo, é muito mais amplo do que as pessoas imaginam, né? Isso, que é só para pessoas com deficiência. Eu acho bem interessante 2 pontos de vista que você comentou. A primeira questão do idoso, porque é um mercado que cresce a cada ano, a população está ficando mais velha. E também para o não idoso, vamos dizer assim, que porventura poderá sofrer um acidente e ficar temporariamente com alguma restrição. Sim. Ou seja, vai ser justamente nessa hora que ele vai ver o real valor. O quanto é importante. O quanto é importante essa questão, né? E a gente conversa com muita gente também que diz assim, eu preciso de alguma coisa para... Eu precisei, e eu tenho que colocar acessibilidade, e daí tu precisa fazer alguma adequação, alguma coisa muito rápido. Porque a pessoa se acidentou, a pessoa teve algum outro problema. E aumenta muito também esse tipo de necessidade, né? Da pessoa ter acessibilidade por muita doença que tem hoje, né? Que vai aumentando, na verdade, né? Então, tu tem, assim, por exemplo, diabetes é uma coisa que te traz problema na visão, por exemplo. Muita gente acaba ficando cega, né? E precisa ter essa adequação dos espaços. Então, hoje existem organizações que até ajudam as pessoas a como saber lidar com isso, né? Sim, o diabetes traz questão da visão, a obesidade traz a questão da mobilidade. Também. Então, passa a ser mais importante essa questão de acessos, né? Entrar e sair de locais. Então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre hoje o que você faz. Você tem uma empresa que é a Mover Acessibilidade. E o que ela faz? O que vocês fazem lá? Bom, a Mover é uma empresa que ela proporciona, a ideia, o conceito da empresa é acessibilidade completa. A gente atende só mercado B2B, a gente não atende consumidor final. Então é de empresa para empresa, a gente atende empresas, né? A gente faz a adequação desses espaços das empresas para diminuir o máximo possível as barreiras, todas as barreiras que implicam em acessibilidade, né? E tu não ter acessibilidade. E daí a gente está falando de barreira arquitetônica, né? Barreira de comunicação. A barreira, algumas a gente não tem como influenciar tanto, na verdade, como empresa, né? A barreira social, por exemplo, que tem a percepção que se tem como uma pessoa com deficiência. E a gente começa desde o diagnóstico da situação de um banco, por exemplo, ou de um hotel, um restaurante. Qual a situação de acessibilidade dele? A gente começa fazendo um diagnóstico, hoje a gente desenvolve o projeto, a execução de algumas piso tátil, por exemplo, né, de alguns serviços a gente consegue fazer a adequação. E além disso, a gente também dá o treinamento de como atender a pessoa com deficiência. Porque não adianta só tu adequar um restaurante, por exemplo, ou um hotel, ou uma empresa do varejo, por exemplo. Se quem vai receber a pessoa com deficiência, né, se tu tem ali uma pessoa em cadeira de rodas, ou se uma pessoa cega vai entrar, e tu não sabe como atender da forma correta essa pessoa. Que tem, claro, certas peculiaridades. Tem umas né? peculiaridades, o deficiente visual, em particular, ele tem um trato, né? Acho que a minha experiência é muito pequena, mas eu sei que eles não querem serem levados de um lado para o outro, né? Eles querem uma certa autonomia, né? A acessibilidade é isso, né? É dar autonomia para eles, né? Para qualquer pessoa, na verdade. Mas, além disso, tu tem que saber... Essas peculiaridades tu tem que entender, né? Como é que tu faz para, caso tu tenha que resolver algum problema, como é que tu ajuda da forma correta. Isso tem muito também, né? Muito bem, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho desse mercado, em números? Você tem aí uma ideia? Olha, quando a gente começou o mercado, na verdade, assim, acessibilidade é um mercado que ele está muito ligado ao mercado de arquitetura, a outros mercados, né? Então, uma das pesquisas que a gente fez quando a gente começou o negócio foi com relação ao mercado de tecnologia assistiva, que são todos os esses produtos que a gente pode ter hoje para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, assim, a gente usa produto de tecnologia assistiva, às vezes não sabe. Óculos é um produto de tecnologia assistiva que te possibilita ler de uma forma melhor. Né? Então, isso a gente tem cadeira de roda, a gente tem bengala, a gente tem vários outros produtos. E o mercado no Brasil, naquela época, ele girava em torno de 5 milhões de reais.
5 bi, tá? De 2 a 5. Hoje saiu uma previsão de um estatuto, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, que o mercado vai girar em torno de, até 2024, entre 26 e 30 bilhões de dólares no mundo. Então é um mercado muito grande, é um mercado que pouca gente olha, vê ele, né, como um mercado rentável, por pensar que assim, eu não preciso fazer adequação para acessibilidade, então não tem essa percepção, né, mas é um mercado que gira bastante. É justamente isso que até é uma dúvida. As empresas, elas deixam de ganhar dinheiro por não investir em acessibilidade? Com certeza deixam. Acessibilidade, hoje, ela pode ser vista como um diferencial competitivo. Para quem ainda não implementou acessibilidade, e até como a gente tem que pensar em toda essa situação, em novas formas de negócio, né, deixa de ganhar dinheiro com certeza. Até porque... se tu imaginar assim, por exemplo, o ramo do turismo, alguns segmentos, tá? Turismo, por exemplo, um restaurante. Às vezes, um restaurante, ele vai ter que diminuir um pouco o número de mesas, tem toda uma questão, porque vai ter que dar mais espaço para uma cadeira de rodas passar e tal. Mas é o mesmo espaço que um carrinho de bebê, por exemplo, precisa para passar. É a questão de entender melhor como é que é o teu cliente, entender a possibilidade que tem, porque uma pessoa em cadeira de roda, normalmente ela não vai sozinha, ela sempre vai acompanhada. É justamente isso que eu ia comentar. Ela vai com mais gente, ela conversa com muito mais gente, né? Ela fala, olha, esse lugar é interessante, esse lugar é bacana. E se ele está bem preparado, se é um lugar acessível para uma pessoa em cadeira de roda, por exemplo, que na casa do motor ali a gente pode tomar como referência, para idoso também vai ser um lugar que vai estar bem acessível. Para gestante vai estar interessante, para quem tem família com carrinho de bebê também. Então isso tudo influencia, isso tudo ajuda bastante. Exatamente isso que eu ia comentar. 2 mercados muito interessantes é esse, né? Que quando você tem um restaurante e esse restaurante tem acessibilidade, a pessoa que leva o idoso não vai sozinho, né? Ele Exato. vai com família, ele vai com parente, Sim. então ele promove toda uma outra fonte de renda. Exato. Que só está acontecendo porque existe essa acessibilidade. E além do que, tu também está cumprindo... Porque isso tu pode usar até para reverter no teu marketing como uma forma positiva para o estabelecimento, né? E tu tá fazendo a tua parte social também, né? Perfeito. Eu acho que tem uma situação também muito curiosa ou muito pertinente, que é o turismo de terceira idade, o turismo do pessoal, dos idosos, né? Então você vê que existe já, vamos dizer assim, planos ou pacotes de turismo específicos para essa idade. Tem turismo de cruzeiros, né? Tem cruzeiros também específico para essa idade. Ou seja, você vê que algumas empresas, principalmente as de turismo, já vislumbraram o potencial desse mercado. Até porque a gente tem que lembrar uma coisa, normalmente o idoso, ele é uma pessoa que no mínimo tem uma aposentadoria. Sim, né? tem No mínimo. Né? Mas em média ele tem uma aposentadoria e todo um patrimônio que foi angariado durante toda a vida. Certo? E ele vai utilizar esse patrimônio depois para manutenção de sua saúde e lazer. Exato, principalmente lazer, né? E o lazer normalmente do idoso é viajar. Né? Muitas vezes é viajar. Mas se tu parar para pensar também, assim, ó, não só além do turismo, né? Porque assim, ó, se tu pegar uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante, ou uma pessoa em cadeira de rodas, ele vai planejar melhor a viagem, ele vai ficar mais tempo no destino. Ele não faz uma viagem tão curta, assim, porque às vezes é mais complicado, assim, sabe? Tipo, uma pessoa vem para Gramado, por exemplo, para ficar, ele não vai ficar um final de semana, ele vai ficar mais tempo, porque tem toda uma dificuldade na viagem, assim, às vezes, em alguns casos, pelo que a gente sabe, assim, de ter conversado com as pessoas, é o primeiro a entrar no avião, o último a sair, então tem toda uma logística que ele precisa fazer para conseguir viajar. Ele fica mais tempo, consequentemente o ticket dele é maior nesses estabelecimentos, né? Então, gera vantagem para toda uma região, né? Isso também se a gente falar em turismo regional, né? Aqui. Mas para o varejo também. Agora tu imagina como é que é para uma pessoa cega, por exemplo, hoje ir num supermercado. Né? E ainda mais numa questão, se a gente for pensar em pandemia, coronavírus, que a gente não toca nas coisas, não sabe? Que a vida deles, de uma pessoa cega, é pelo toque. Que ele conhece. Então, assim, aí também tem uma oportunidade gigante de mercado, né? Para captar mais cliente, para captar mais receita também, né?
Essa daí até é uma outra questão que, no teu ponto de vista, qual que é o futuro da acessibilidade e quais as tecnologias? Porque nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças tecnológicas, né? Sim, exato. Cada dia saindo produtos novos, principalmente nessa parte de programação, tecnologia de celular, tecnologia de informação. Uhum. E, no teu ponto de vista, o que essas tecnologias podem ajudar na Acho que acessibilidade? muito, ajudam muito, né? E, na verdade, assim, hoje já se tem mais um smartphone, por exemplo, uma pessoa cega hoje, ele funciona muito bem, né? Porque ele já tem leitores de tela, já vem com um monte de aplicativo já direcionado para isso, né? Mas a gente tem também, hoje a gente tem a própria automação residencial, pode ajudar bastante, a internet das coisas também, porque a gente tu consegue triangular, tu consegue conversar, fazer esses vários equipamentos conversarem entre si. Existe hoje, dando os conceitos de tecnologia, né? A gente tem computação ubíqua e pervasiva, que é quando coloca a pessoa no centro da tecnologia, tudo voltado para ela, né? Então hoje a gente pode, a partir de daqui a pouco, a partir de aplicativos de alguma coisa de celular, ou o próprio relógio, ou uma pulseira, alguma tag com RFID ou algum outro QR Code, pode facilitar muito a vida das pessoas, principalmente para a parte de informação, né? Porque se a gente for pensar, uma das barreiras que tem é de informação, né? Então, para isso, facilita para uma pessoa se locomover num espaço, por exemplo, uma pessoa de baixa visão, uma pessoa cega hoje num aeroporto, se a gente for pensar. É complicado até para a gente, às vezes, sabe? Que não tem tanta dificuldade de enxergar uma informação, de pegar de circular para um ambiente, é complicado. Então, acho que a tecnologia vai ter muito Sim, um ligado celular a isso, ou um sabe? relógio, um smartwatch, ele pode servir como um guia. Exato, ele pode servir como um guia. Né? Porque só a tecnologia de vibrar, por exemplo, pode indicar para ele se ele está no caminho certo ou no caminho errado. Existem várias ações sobre isso. Hoje tem um aplicativo que é o HandTalk, que ele faz tradução de libras pelo aplicativo, sabe? Então, assim, e isso já está em muito site que é colocado, que deveria ter uma parte... hoje, tecnologia, se a gente for pegar sites, por exemplo, a maioria deles só tem aquela parte de ter a diferença de texto, aumentar contraste e aumentar texto. Mas não, pode ter muito mais coisa, né, dentro disso também. Claro. Para auxiliar as pessoas. Né? Claro, perfeito, perfeito. Hoje, normalmente, as empresas, elas acabam investindo em acessibilidade por uma imposição da lei, vamos dizer assim. Né? Principalmente as empresas de um porte maior. Porque as empresas de pequeno porte não têm essa condição, digamos assim, e também não têm a fiscalização adequada para que isso ocorra. Né? Então, essa questão do lado econômico por trás da acessibilidade é muito importante ressaltar, né? É muito importante ressaltar que a empresa que investir em acessibilidade, ela vai ter um retorno por isso. Se não no curto prazo, com certeza a médio e longo prazo, porque um dos grandes filões é o idoso. Sim. Então, se no momento ele é cliente na tua loja agora, onde ele não tem uma questão de restrição, mas lá na frente, se ele tiver, ele vai continuar consumindo na tua loja, ou no teu negócio, né? Não, exato. É porque também está dentro daquela barreira social que a gente tem que quebrar, que as pessoas com deficiência, elas vivem de algum auxílio. Não, muitas estão no mercado de trabalho, têm capacidade. A gente costuma dizer muito assim, ó, que a deficiência não está na pessoa, está no espaço que não está preparado para receber aquela pessoa. Porque ela vai conseguir desenvolver a potencialidade dela de forma completa, de forma plena, se o espaço estiver adequado. Então, assim, como é que a gente pensa hoje num segmento de negócio que seja, às vezes, porque eu já escutei de gente que tinha restaurante, enfim, assim, mas eu tenho 3, não vem cadeirante aqui no meu restaurante, mas tem 5 degraus na frente. Né? Então, assim, cara, se tivesse uma adequação, se tivesse uma rampa da forma correta, não seria melhor? Tu podia ter essa pessoa aí. Então, assim, é uma questão meio sem volta, tu ter que pensar em acessibilidade. Porque tem todo o envelhecimento da população, aumenta esse mundo de doença que acaba sendo um pouco, de certa forma, degenerativa, né, também. Então, isso está aumentando na população. É um caminho sem volta, tu tem que investir em acessibilidade. Vai ser uma diferença assim, entre quem tem e quem não tem. E quem tem vai estar na frente já, como um diferencial competitivo, né, para isso.
A gente tem um modelo de negócio que é diferente e até a gente é uma empresa que está dentro, incubada, foi incubada e agora continua com ligação com o Tech Park da Fevale. A gente desenvolveu todo a parte de modelo de negócio, tudo antes e participou de todo o processo de incubação na Fevale. O nosso modelo de negócio é um pouco diferente, porque assim, normalmente o que acontece? Isso é um mercado que quem atua normalmente na parte de adequação arquitetônica É o é o arquiteto. arquiteto. Né? Ou então tu contrata alguma empresa terceirizada para fazer algum serviço, tu precisa fazer uma rampa, precisa adequar um banheiro, fazer alguma coisa desse tipo. E nesse modelo da gente tentar atender o mercado 3D, o mercado B2B, a gente ter toda essa gama, né? Desde o diagnóstico até a execução, até o treinamento de como as pessoas atenderem. Isso é um mercado que não tem muitas empresas atuando. Mas o que acontece... É porque não deixa de ser uma especialização, Exato. onde não basta você simplesmente adequar o espaço, você tem que pensar a comunicação vislumbrando a atividade que é exercida naquela empresa. Exato, também conta nisso. E a gente precisa seguir muito a norma, né? Tem toda uma normativa para isso, né? Tem a BNT, tem a NBR 9050, que ela dá todos os parâmetros, né? Como é que isso tem que ser. Porque para a norma, por exemplo, 2 centímetros, um desnível de 2 centímetros é considerado um degrau. Então tu precisa ter uma inclinação para isso, ter uma rampa. Porque com 2 centímetros, dependendo do grau de lesão que a pessoa numa cadeira de rodas teve, por exemplo, ela não consegue transpor sozinha 2 centímetros. Ela precisa de auxílio. Então tem tudo isso, a gente precisa seguir essa norma, que claro, o arquiteto quando vai fazer o projeto acaba seguindo. Só que muito arquiteto não é especializado nisso. E acaba que muitos entram em contato com a gente, escritório de arquitetura, arquiteto, e a gente acaba prestando uma consultoria para eles também. E participando junto do processo deles. Então acho que tem mercado sim, tem bastante mercado ainda para ser explorado. Sobre o futuro, acho que é meio incerto nesse momento falar, né? Porque tá todo mundo meio que não sabendo... Como é que você está vislumbrando... não sabendo como vai ser, né? Para você, essa questão da pandemia, como é que está impactando? Nesse momento ela impactou, pegou forte a gente, porque assim, muita coisa a gente faz, como a gente já comentou antes, né? A partir de alguma exigência que foi feita por algum órgão, por exemplo, né? Caso de universidades, ou tem alguma coisa do MEC que tá pedindo alguma acessibilidade, então. E a acessibilidade acaba que às vezes ficando no segundo plano. Então, construção civil, a gente tinha alguns trabalhos acontecendo aqui, a gente teve que parar esse período que Porto Alegre parou também. Então, eu acho que vem bastante oportunidade pela frente. O momento não é um dos melhores nos segmentos que a gente atua. Mas eu acho que como todo mundo vai ter que repensar o negócio, a possibilidade de que se tenha que repensar e começar a refazer o negócio, já pensando em ele ser acessível, ser um negócio que quanto mais público tu conseguir receber vai ser melhor, então, consequentemente, o nosso horizonte também já é um horizonte mais interessante, assim. Eu acho que a partir do ano que vem, ou a partir do momento que isso comece a diminuir um pouco, a gente vai ter bastante oportunidade. Muito legal, eu acho que é importante realmente prestar atenção nesse tema, porque eu não te comentei, mas meu pai sofreu um acidente, tá? E o acidente dele foi bem curioso. Ele estava subindo umas escadas, que era mais ou menos um lance de 4 ou 5 degraus, só que havia diferença de altura entre os degraus. Então, quando você sobe o primeiro ou sobe o segundo, o cérebro acostuma com aquela altura. Você já está imaginando que o próximo vai ser aquela mesma altura, e não era. Era mais baixo. Então, daí no momento que deu aquela pisada em falso, ele tropeçou daí no quarto degrau, e o que aconteceu? No momento de proteger o rosto, até na realidade não conseguiu proteger, ele quebrou os 2 pulsos. Então ele quebrou os 2 braços e rasgou toda a boca porque bateu no chão mesmo, né? Então, realmente me lembrei agora dessa situação, porque era uma situação de arquitetura inadequada. Então, exato, é isso que a gente precisa trabalhar bastante, né? Porque tu precisa pensar nisso. Todo mundo, toda a gama de população, né, de indivíduo que vai estar dentro do teu espaço, se tu tem um restaurante, se tem uma loja, se tu tem... Não importa qual é o segmento que tu atua, mas tu tem que estar pronto para receber todo mundo da maneira correta, né? E como eu te falei, a acessibilidade é importante porque ninguém está livre de acontecer isso, né? Podia ter quebrado uma perna, e daí tu vai perceber muito mais. O problema é que a gente só percebe que a gente precisa de acessibilidade quando acontece alguma coisa desse tipo. Assim. Ou próximo ou com a gente. Ou próximo ou com a gente, exato.
E daí a gente começa a ter outra visão sobre isso, né? Entendi, muito interessante. E eu acho que é bacana a gente fazer esse exercício, assim, sabe? De perceber, hoje, assim, ó, todo mundo conseguir perceber no ambiente que tu está inserido, no teu trabalho, na tua casa, os lugares que tu circula, sabe? O quanto eles são acessíveis mesmo. E eu tenho uma coisa para te contar, outra coisa para te contar, porque nós temos uma empresa em Porto Alegre, temos uma loja, prestamos serviço de lavanderia, e fazendo uma análise da base de dados nossa, a gente notou que a maioria deles, pelo menos 40%, são pessoas já de mais idade. Tá? E nós não temos questões de acessibilidade na nossa loja. Enfim, era uma casa comercial antiga e já estamos há 22 anos lá, a gente nunca tinha pensado em fazer essa adequação. Mas agora olhando estatisticamente que o perfil do nosso cliente já é um perfil de uma pessoa com mais idade e vislumbrando que a acessibilidade não é somente deficiência, é também a questão dos idosos. Sim. Se faz bem necessário dar uma olhada nessa questão. Mas aí. vou te indicar a Mover. Beleza, obrigado. Não, acho que é importante isso a gente perceber. Uma dúvida que normalmente as pessoas têm, mas dá para adequar todo o espaço? Aí, por isso que começa sempre num diagnóstico. Né? Quando a gente trabalha, o nosso trabalho sempre começa assim. A gente olha, vê o que é possível fazer, adequar, pensando na pessoa que vai usar, em toda a gama maior parte possível de pessoas que vai usar, né? Aí entra naquele conceito de design universal, mas ao mesmo tempo olhando a norma, e claro, a gente precisa levantar custos disso também. Então, o que a gente faz no diagnóstico é isso. A gente olha, vê o que pode e o que não pode ser feito, faz um levantamento de custos e desenvolve um cronograma. Porque, assim, acessibilidade, se a gente for parar para pensar, nessa parte arquitetônica de adequação, tanto na de comunicação também, ela nunca vai parar. Ela sempre vai ser um movimento que tu vai estar fazendo. Só que o que acontece? É muito difícil alguém que sai da situação de não ter acessibilidade para acessibilidade plena muito rápido. Então tem que ser um processo gradual e contínuo, mas tem que estar lá já no... Sim, no planejamento no estratégico. planejamento estratégico deles, imaginar assim, olha, eu preciso ter acessibilidade em tanto tempo. E a tua empresa, nesse caso, faz isso também. E a gente faz isso também, a gente começa por aí. Segmenta ali em estágios, em fases, implementa elas de acordo, inclusive, com o orçamento. Exato. Até porque é muito importante destacar isso, né? Porque hoje em dia, com esse negócio da pandemia, as empresas estão sofrendo muito com queda de faturamento, então... É muito importante você vislumbrar que você pode fazer isso de uma forma gradativa, né? Isso, e é o ideal, né? Porque assim, o que acontece? Tu vai, com o desenvolvimento do processo também, tu vai percebendo algumas coisas que estão acontecendo. E quando tu está fazendo isso numa empresa, por exemplo, é legal porque normalmente tem um comitê, ou tem alguém que entrou pela lei de cotas, ou que a empresa mesmo conseguiu contratar, sem precisar, né? Conversar com essas pessoas, ver o que é importante. E é o que a gente procura fazer também. A gente mostra o projeto, vai ser assim, sabe? Isso é relevante para vocês, vai ajudar. Então, dessa forma, a gente consegue construir junto, né, esse processo de acessibilidade. Tá ali nessa unidade ali que eu comentei contigo, tem até uma novidade que eu quero colocar ali, que eu ainda não vou divulgar. Mas tem uma novidade que eu quero colocar ali que eu acho que esse teu ponto de vista vai valorizar bastante essa oportunidade. A gente vai conversar sobre isso, sim. Acho que vai ficar bem legal, bem bacana, bem bacana. Acho que é isso. Beleza, dona Ruth. Mais alguma coisa? Vamos se despedir do nosso pessoal aí do Instagram. Show de bola. Agradecer a presença deles. Quem teve aí, né? Com certeza. Agradecer aqui também o Júlio. Muito obrigado, cara, por esse bate-papo. Cara, valeu mesmo. E vamos marcar, disso, né? Vamos trocar o WhatsApp. Eu quero você lá na empresa dando uma olhada lá, pra gente conversar sério sobre isso. Eu realmente acho que tem algumas coisas ali que dá pra gente fazer. Eu acho que é importante, cada vez mais que a gente puder falar sobre acessibilidade, poder falar isso e para as pessoas também terem essa percepção do quanto ela é importante, né? Eu acho que é sempre válido. Valeu pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Valeu aqui. Agora é assim que se cumprimenta. E um tchau pra galera aí, ó. Valeu, pessoal. Obrigado.